Olá, queridos, queridas, tudo bem com vocês? Eu já vou dizer que esse vídeo hoje é para você compartilhar, tá bom? E salvar para assistir sempre que precisar. Porque no vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma relação de 9 remédios naturais que podem substituir 9 remédios de uso comum que você tem em casa. É isso mesmo. Você vai saber como tratar naturalmente de dor de cabeça, de cólica, enjoo, azia, dor no corpo e muito mais, com coisas bem simples, baratas e trarão para você só benefícios. Mas antes, eu vou pedir para você já deixar aquele like para o YouTube reconhecer que esse vídeo é importante, ele é relevante e vai impulsionar o nosso trabalho. Mas eu resolvi fazer esse vídeo mesmo, foi para responder os muitos comentários do vídeo que eu lancei antes sobre os remédios mortais e passar a você soluções naturais para não precisar usar remédio. Ou seja, você vai aprender a substituir o Tylenol, o Dorflex, o Cataflam, o Omeprazol e muitos outros que causam muitos efeitos colaterais e podem levar até a morte. E vai trocar por ervas e chás naturais. Mas eu só sei de uma coisa, eu sei que eu falei um monte de nomes, né, de remédios que os médicos e dentistas receitam. É o que você tem em casa, né? E quando você vai fazer uma consulta, é esses remédios que eles passam, não é mesmo? Então, se faz mal, me diz uma coisa, por que eles receitam, hein? Você sabe essa resposta? Se sabe, deixa aqui pra mim nos comentários. Agora, se você quer saber a resposta mesmo, então fica comigo até o final que eu te conto tudinho do porquê desse paradigma. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você tá no Dicas da Doutora Ana Maria. O primeiro da lista de remedinho que você vai trocar é o Tylenol, que é o tal do paracetamol, é o famoso quebra-galho, que você toma para tudo, é indicado para dor, febre, e quando ele é consumido diariamente, com muita frequência, ele é tóxico para o fígado. Você sabia disso? Vem a pergunta, o que tomar então para substituir o paracetamol? Você vai usar o cravo da Índia, que é uma solução super natural e potente para tratar dor de cabeça, tratar cólicas menstruais, baixar a febre, ele alivia até as dores de dente e inflamações. Até inflamação de garganta ele alivia. Lembrando que mulheres grávidas e lactantes não devem consumir, porque ele infelizmente é abortivo e não faz bem para o bebê. Mas para fazer o chazinho de cravo é super simples, você vai precisar de 10 gramas de cravo da Índia, que é referente a 1 colher de sopa, e 1 litro de água fervente. Você vai acrescentar o cravo na água e deixar ferver por mais 15 minutos. Em seguida, você vai esperar esfriar e beba ao longo do dia. É tira e queda nesse problema. Faz e depois você me conta, legal? Segundo remedinho, lembra da Neusa para dor de cabeça? Toma que passa a Neosaldina? Você toma para dor de cabeça, febre. Ela também é de pirona. E como os efeitos colaterais, você pode ter uma baixa imunológica, uma anemia, abaixamento da pressão, isso é o mais natural, né? Ou até mesmo choque anafilático. Então, o que tomar no lugar da Neosaldina? Olha, você pode usar o chá de cravo da Índia, como eu falei antes, e também pode usar o gengibre, que é uma excelente opção. O chá de camomila também é bom e é recomendado para as grávidas, porque ele é calmante, ele é detox e é anti-inflamatório. Um sachêzinho de chá para 300 ml de água fervida. Deixa descansar lá por 5 minutinhos, aí você pode tomar. A dose recomendada para grávidas é 3 xícaras por semana, para que você que não está grávida, à vontade. A outra opção que eu falei para você era do gengibre, que você pode ralar o gengibre ou comer ele na salada. Pode usar ele em pó, que é muito gostoso, mas o ideal mesmo é em chá em suco. Olha, para fazer o chazinho de gengibre, você rala 25 gramas de gengibre. E aí você vai ferver 500 ml de água junto com o gengibre. Você vai esperar esfriar e coar para tomar. Faça o uso ao longo do dia, todos os dias, até que a sua enxaqueca passe. Você pode fazer o chai também, que é um chá muito aromático, cheio de especiarias, que você provavelmente tem em casa. E se você não sabe como fazer, eu tenho um vídeo que fala como preparar o chai. E eu vou deixar nas recomendações para você assistir depois desse vídeo, que esse vídeo você tem que assistir até o final, tá bom? Outro excelente remédio para enxaqueca, você não sabe o que é, gente? É a água. É verdade que muitas das dores fortes de cabeça pode ser um sinal de que o seu corpo está desidratado. Você sabia disso? Lembre-se de ingerir 2 a 4 litros de água por dia. É isso mesmo, a gente esquece de beber água e o corpo fica reclamando. Bom, o terceiro medicamento, vamos ver se você sabe, para quem tem muitas dores musculares, dor nas costas, toma o quê? Fala aí, Dorflex, não é mesmo? Olha de pirona aí de novo. E ela tá com outro coleguinha, que é a orfenadrina. Quê? Nunca ouviu falar? Então eu vou explicar mais ou menos. Aqui o problema é dobrado, porque tem 2 efeitos colaterais da dipirona, que eu já falei pra você, e desse outro amiguinho aí, que a superdosagem da orfenadrina,
ela é tóxica. Pois é, mas o que você toma então para dor muscular no corpo inteiro, hein? Boa pergunta, né? Gente, tem que tomar chá de picão preto. É isso aí, gente. Pergunta para sua avó se ela não sabe disso. Ela vai lá no matinho, cata lá e faz o chazinho. Quer saber se ele funciona? Ele funciona demais, ele é maravilhoso. É um negócio de outro mundo. E por experiência própria, mas é comprovado cientificamente. O Bidens pilosa, que é o tal do picão preto, ele é um anti-inflamatório muito poderoso. Tão bom quanto um cataflã, tão analgésico quanto um tramal, só que sem nenhum efeito colateral. Ele é um poderoso aliado contra a dor. Quem não conhece, ele é aquele carrapicho pontudinho preto que gruda na sua roupa lá do varal, na sua calça. Você vai usar as folhas ou o talo para fazer o chá. Eu já fiz um vídeo sobre o picão preto falando, né, dos benefícios, vale a pena você assistir. Se você não conseguir na rua, no terreno baldio, você pode comprar em casas de produtos naturais. Não tem contraindicação nenhuma e é muito saudável. Fazer o chazinho também é super fácil, você vai precisar de uma colher de sopa da planta para uma xícara de água fervente. Desliga o fogo, tampa por 10 minutos, você toma esse chazinho. Você vai tomar de 1 a 3 vezes por dia. Só que para crianças acima de 7 anos, você precisa preparar o chá e dar apenas 75 ml do chá. Não vai dar a composição inteira, tá bom? Ao longo do dia para passar as dores. Ele é amarelinho claro, não tem sabor forte, pelo contrário, ele é muito sutil, às vezes mais sutil que a camomila. Quem aqui toma aspirina para dor no corpo e para melhorar os sintomas da gripe? É muito comum, né? O famoso melhoral, que não tem igual, né? Mas o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, infelizmente, gente, ele é muito perigoso. Só 8 comprimidinhos de aspirina já pode causar choque cardiovascular e também pode causar insuficiência respiratória. As doses mais altas deixam o sangue mais ácido e causa também queda do açúcar no sangue, a hipoglicemia. Pode causar úlceras gástricas, além de afenar o sangue e não obter coagulação. Vale a pena tudo isso para melhorar os sintomas gripais e dores no corpo? Acho que não, né? Então o que a gente toma? Para mal-estar gripal, nada melhor, gente, que o velho e bom chá com mel, limão e própolis. Você acha que não dá certo? Sério mesmo? Claro que dá certo. Só não trata a sua condição física, mas também trata o mal-estar, ajuda a combater até o próprio vírus da gripe. Porque o limão é antioxidante e ajuda a subir a sua imunidade, assim como o mel e o própolis, que tem propriedades complementares. Se você tomar um antigripal, o que vai acontecer é que ele apenas vai mascarar os seus sintomas, enquanto o chá, ele vai tratar e melhorar a sua condição imunológica. Quer melhorar ainda mais? Acrescente então na sua composição um pouquinho de gengibre. Aí vai ser uma bomba para a sua saúde. A receitinha desse chá é fácil. Você vai colocar uma colher de café de gengibre fresco ou em pó, 200 ml de água e deixa ferver por 5 minutos. Após esfriar, você vai acrescentar um suco de meio limão, 10 gotinhas de própolis e uma colher de chá de mel. Você vai mexer e tome isso, repita 3 vezes ao dia, até melhorar os sintomas. Com certeza vai melhorar. Só uma coisinha, as grávidas não devem utilizar o gengibre e o própolis, tá bom, pessoal? E o heno, hein? Pra azia, pra queimação, certo? Tranquilo, né? O heno serve para amenizar a queimação no estômago. Mas o ruim, gente, é que 2 envelopes de heno contém quase 2 gramas de sódio, que é sal, quase a quantidade diária que podemos consumir. Ele aumenta a pressão e causa problemas no coração. Esse sal também que tem lá sobrecarrega os rins e os pulmões. Então, o que você vai tomar para melhorar essa condição? Você vai tomar o chazinho de espinheira santa. É isso mesmo. Ele é ideal porque ele possui propriedades anti-inflamatórias, anti-ulcerosas e digestivas que protegem a mucosa gástrica. E também, gente, ele diminui o ácido do estômago e melhora a digestão. Você vai precisar de 2 xícaras de água e 1 colher de sopa de espinheira santa. Você vai comprar, né, nas lojas de produtos naturais. Você vai deixar, né, a água ferver e depois adiciona a espinheira santa. É facinho. Você vai ferver por 15 minutos, depois você abafa e espera esfriar. Você pode coar para tomar. A contraindicação desse chá é para crianças menores de 12 anos. Mulheres grávidas, também não podem fazer uso da espinheira santa porque causa aborto. E mulheres que amamentam também não devem usar, tá bom, gente? Vamos falar do Nelsoro? Ele é super tradicional, né? Tem na gaveta do seu banheiro, que eu sei, o cloridrato de nafazolina. Ele é usado para desentupir o nariz, super comum.
Mas o problema da nafazolina é que ela pode induzir a dependência psicológica. Você já ouviu falar nisso? Também causa rinite medicamentosa e pode aumentar também a pressão sanguínea e trazer alguns probleminhas chatinhos para o coração. Então, o que você vai fazer para substituir esse bendito desse remédio? Você vai fazer um chá de hortelã ou um chá de menta. Pode comprar no mercado, ou às vezes tem nas graminhas aí, né? Para ir tomando ao longo do dia. Esses chás mentolados, eles têm propriedades que descongestionam o nariz e aliviam a produção do muco. Também ajuda você, então, a respirar melhor. Para pessoas que são viciadas em descongestionantes, troque o uso pelo hábito de levar uma pequena garrafinha térmica com um chá quente ao longo do dia, para você poder substituir o soro por esse chá. Gostou da dica? Já vale aquele like, hein? Outra solução também é fazer algumas compressas de água quente você vai optar por limão, gengibre ou eucalipto. Você pode usar o óleo essencial ou o próprio alimento mesmo. Você deverá encher uma bacia ou uma panela de água bem quentinha e optar por um desses ingredientes que eu falei. Você vai colocar na água, né? E você vai também posicionar um cobertor por cima da cabeça para fazer uma cabaninha e fazer a inalação desse vapor, para que o seu nariz desobstrua. Esse método é um método muito antigo e muito eficaz. E aí, quem não tomou Cataflã quando era criança, diclofenaco de sódio, ou agora, né? É muito difundido. Tinha em gotas também, era rosinha, né? Um gostinho bem docinho, não tinha problema para tomar. Mas também tem, assim como ele, uma seleta de classes de anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, que eu acho que você conhece, o meloxicam, piroxicam, nimesulida, flanax. Todos eles são usados para desinflamar e tirar dor. Alguns estudos mostraram que a principal causa de úlceras é o uso sem controle dos diclofenacos, que são anti-inflamatórios mais usados no mundo. Então, o que tomar ao invés desses anti-inflamatórios? Se prepare para nunca mais jogar um remédio natural fora. Você vai usar, sabe o quê? Giba, mostra aí, ó. A casca do abacaxi. Você vai fazer um chá com ela. Esse chá é um potente anti-inflamatório e vale por um coquetel de remédios juntos, devido ao seu poder antioxidante, anti-inflamatório e analgésico. E para saber mais, eu te convido a assistir o meu vídeo sobre os benefícios do abacaxi. Você vai fazer o seguinte, só um resuminho. Às vezes está precisando agora, né? Você vai lavar o abacaxi, esfregar bastante com vinagre de álcool e deixar de molho 10 minutos no bicarbonato. Resumo, para tirar os agrotóxicos. Após isso, você vai descascar o abacaxi inteiro, né? E colocar a casca e o miolo bem picadinhos para ferver em 1 litro de água. Você vai ferver por 15 minutos ou até 20 minutos e desligue, espere esfriar e tome 3 a 4 vezes por dia, ou até mais, porque fica uma delícia. E ele serve para dores no corpo, dor de dente, recuperação de uma cirurgia ou outros motivos que envolvem um processo inflamatório. Ele é muito eficaz e é seguro e comprovado cientificamente. E aí, vamos tentar? E para quem tem úlcera gástrica ou dor de estômago, o que você faz? Conta para mim. É muito comum você fazer uso do quê? Do omeprazol, não é mesmo? Ele é chamado de bomba de próton, que é um nome muito chique para remédio que diminui o seu suco gástrico. O que? Você acha bom? Não, não é não. Se você usar por muito tempo, ele pode causar um efeito rebote, gerando um excesso de produção de gastrina. E sem um acompanhamento médico, pode aumentar o risco de infecções e dificultar o organismo para absorver nutrientes. Pode causar também, gente, o risco de câncer de estômago ou intestino. Tá, eu sei que você vai me dizer, mas o médico mandou usar, doutora, porque eu tenho gastrite nervosa. O que eu faço? Primeiro, se você tem gastrite nervosa, precisa mudar essa condição. Ou quer dizer que você vai tomar esse remédio para o resto da sua vida? O primeiro passo mesmo é entender que se você entrar nesse remédio para sempre, não será bom para você. Todo tratamento com remédios tem um prazo para iniciar e para acabar, você concorda? Tirando os tratamentos que são necessários uso contínuo, como diabetes tipo 1, que é uma doença, uma condição autoimune, que não tem como você mesmo mudar esse quadro. Mas para gastrite nervosa, úlcera gástrica causada pelo seu estado emocional, é necessário fazer uso de alimentos corretos, sem acidez, não fumar, não beber, para ajudar no seu tratamento. Remédios naturais são mais aceitos pelo seu organismo
e você acaba não sendo vítima de um efeito rebote, um efeito colateral. O que fazer então para tratar de úlcera gástrica naturalmente? Você sabe? Você pode fazer uso, gente, da água com limão. É isso mesmo, não acha que você ouviu coisa não. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, vale a pena você assistir para compreender como é que o limão age no organismo, alcalinizando o suco gástrico e tratando a mucosa gástrica. A receita é muito simples. Para tomar todas as manhãs, você vai precisar de 100 ml de água e um suco de um limão. Você vai mexer ali a misturinha e tomar em jejum sempre pela manhã. Só para você entender, a água com limão alcaliniza o meio gástrico. E na hora que ela passa pelo trato gastroesofágico, dentre inúmeros benefícios, essa mistura ajuda a cicatrizar as feridas internas causadas pelas úlceras. Achou interessante? Então assiste lá o meu vídeo para você entender melhor. Outro santo remédio comprovado cientificamente é fazer o chá de picão preto. É verdade, gente, eu não estou brincando. Ele é um poderoso protetor gástrico. O chá dessa planta também é um modulador de acidez gástrica e ele melhora as dores fortes do estômago, aquela tipo um soco na boca do estômago, você já sentiu isso? Ajuda a cicatrizar as úlceras gástricas e feridas abertas no estômago também. Já passei a receita para vocês antes do picão preto, tome 3 a 4 vezes ao dia até sentir melhora ou se curar totalmente, né? Se você não estiver com dores de estômago por conta de um quadro de H. pylori ou outra questão que envolva uma bactéria, esse chá vai resolver. Agora, é sempre importante investigar, né, a origem dessa dor. Por que você está sentindo dor, né? E um médico perfeito para essa investigação é o gastroenterologista. Por último, a mais famosa é a amoxicilina. Gente, a amoxicilina é um antibiótico da classe das penicilinas que por muitos anos foi vendido sem receita especial. Ele é usado desenfreadamente por muita gente e ele é indicado para tratamento de infecções bacterianas. O uso para qualquer coisa de antibiótico pode levar à proliferação de bactérias resistentes no organismo, chamadas superbactérias. E elas ficam mais fortes enquanto você fica mais fraco tomando esse medicamento por conta própria e suscetível a qualquer outra infecção oportunista. Esse remédio, ele é comprado ou retirado gratuitamente no posto com receita médica apenas. E a sua indicação é exclusivamente dada por um médico ou cirurgião dentista. Esse não tem jeito, tá bom, pessoal? Para a situação necessária. Ele faz mal quando você usa sem saber por que está usando, mas ele salva uma vida. Então, essa é uma questão diferente. Fazer o uso dele sem você saber se você está passando por uma infecção ou inflamação é ruim, porque não se trata uma inflamação com antibiótico, e sim com anti-inflamatório, você entendeu? E você vai estar destruindo a resistência natural do seu corpo e não vai estar ajudando a melhorar o seu quadro. No caso, pessoal, de uma infecção leve, algumas plantas podem servir de antibiótico e seria de excelente escolha usar um fitoterápico, um alimento natural, né, para iniciar o tratamento antes de uma consulta médica. É isso mesmo que você ouviu. Tipo assim, ao invés de ir direto ao médico ou se automedicar com remédios, você pode iniciar com, presta atenção, hein, gengibre, alho, cúrcuma, própolis. Todos estes são poderosos antibióticos naturais que, ao consumir, eles não abaixam a sua imunidade, pelo contrário, eles vão ajudar o seu organismo a combater a sua infecção. Ajudam inclusive a combater a infecção de garganta. Você pode combinar esses ingredientes de acordo com o seu paladar. Você vai usar 2 dentes de alho amassados, 10 gramas de gengibre, ou em pó, ou também ele fresco, 10 gotinhas de própolis, 1 colher de café de açafrão e suco de um limão. Você vai usar o mel a gosto também. Numa chaleira, você vai acrescentar 500 ml de água e aí acrescenta o gengibre e o açafrão. Você vai ferver aí por 5 minutos e desligar o fogo. Espere ficar morninho para colocar os alhos ralados ou amassados no chá. Você também vai acrescentar na sua xícara individual o própolis, o suco do limão e o mel. Você vai fazer o uso desse chá 3 a 4 vezes ao dia e o importante é que você não esquente o mel, nem o própolis, nem o limão, tá bom? Caso a bactéria que esteja com você seja mais resistente, então vai ser necessário fazer o uso do antibiótico tradicional, certo?
Ou seja, o que você vai ter que fazer é procurar um médico para avaliar a sua situação e ele vai recomendar o melhor antibiótico para você. Então, lembra que no começo do vídeo eu te fiz uma pergunta um pouco polêmica? Por que os remédios que fazem mal são receitados por médicos e dentistas? Vai aí a resposta, prepara, você tá sentado, tá? A realidade, gente, é que no Ocidente, ou seja, na medicina tradicional ocidental, existem protocolos de tratamento para as doenças, com medicamentos tradicionais, alopáticos, né? Ou seja, é como uma receitinha de bolo e você não pode alterar nenhum ingrediente senão dá errado. Por isso que quando você vai ao hospital, os médicos te passam quase sempre a mesma coisa, variando às vezes o nome do remédio, mas com um princípio ativo semelhante ou ação semelhante. Ou seja, se você está com dor de dente, te passam anti-inflamatório e analgésico. Se você está com dor na coluna, te prescrevem um anti-inflamatório e um analgésico. Se você está com alguma infecção, eles só acrescentam o antibiótico. E por aí vai. Nesse modelo, eles não vão levar em consideração uma questão individual da pessoa, queixas de outras partes do corpo ou sua questão emocional. O que vão levar em consideração se você é alérgico ou não. E para a medicina ocidental, cada sintoma é estudado separadamente. Nada parece ter relação com nada. E o lado emocional só é avaliado quando você está em depressão ou ainda apresenta uma alteração psicológica, ou seja, psiquiátrica. Os tratamentos alternativos com plantas, fitoterápicos, homeopáticos não estão dentro da grade de estudo. Isso é uma busca individual que vai de cada profissional, feita após a sua formação acadêmica. Alguns não se interessam em ir além, saber mais sobre a cura pelas plantas e pelos alimentos. Outros já buscam saber sobre as curas naturais para implementar essa conduta nos seus consultórios. Mas o padrão ocidental é tratar pelo remédio, porque é mais rápido, mesmo sabendo que vai fazer mal a médio ou a longo prazo. O objetivo, gente, é tratar o mal maior independente do mal menor, entendeu? Enquanto alguns profissionais vão trabalhar pela cura, pelo uso dos meios naturais, ensinando os pacientes a fazer um chazinho, usar um alimento especial para sua condição, a grande maioria não vai promover essa cura verdadeira, apenas camufla a questão, colocando ali para o tratamento mais remédios. Os meus internautas já me perguntaram se eu sei como é que funciona o SUS. Eu sei sim, eu já trabalhei pelo SUS e o atendimento, vou te contar a verdade, não é muito diferente dos atendimentos de convênio, tá bom? Porque o profissional não tem o tempo de dar mais atenção para o seu paciente. Ele não é remunerado para ficar mais de 15 minutos com alguém. Enfim, é mais fácil, mais rápido receitar o remédio do que tratar a origem de uma doença. É isso, pessoal. Infelizmente, essa é a verdade, dura e crua. Mas é por isso que o meu trabalho aqui no canal é orientar vocês a se tratarem naturalmente, promoverem a sua melhoria para a sua saúde. Porque de uma coisa eu sei, que nem tudo que é permitido por aí faz bem e nem tudo que diz que faz bem realmente faz. Então presta atenção, se o seu problema for um desses que eu citei antes no vídeo, questões corriqueiras, você pode e deve sim se valer da cura natural. Para questões diferentes destas, grandes infecções, outros problemas, é necessário que busque sim a ajuda de um especialista de saúde, tá bom? Na área que você precisa. Você que gosta de cura pelos alimentos, tratamentos pela natureza, já estão disponíveis os meus e-books. Cura pelos alimentos, Fígado Perfeito e o melhor, pessoal, é que é totalmente gratuito. Basta você acessar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você vai cair lá no meu site. E lá estão disponíveis para você baixar o conteúdo que for melhor para você. Você gostou desse vídeo? Você achou que ele foi importante? Então, deixa seu like, se inscreva no canal, toca no sininho para receber as nossas notificações e compartilha com quem você acha que precisa saber de curas naturais. Um grande beijo e até a próxima!